seguida, abordamos a temática da liderança enquanto tópico importante da camada atrair. E não nos podemos esquecer, quando falamos em atrair, falamos de construir os alicerces para aquilo que é uma organização virtuosa. Construir os alicerces para que consigas seduzir internamente os teus colaboradores e seduzir externamente, ou seja, o mercado ou potenciais colaboradores. Neste domínio, e porque falámos de clima organizacional, é fundamental olharmos para um artigo já de longa data, mas de um dos autores mais reconhecidos no domínio da inteligência emocional e de toda a relação que ela tem com o clima organizacional, que é Daniel Goleman, e ele diz justamente que aquilo que os gestores muitas vezes falham ao analisar é o quão profundamente o clima organizacional vai influenciar os resultados financeiros da organização. E isto é fundamental porque quem está a olhar muito para a componente financeira, muitas vezes esquece que esta é impactada pelo clima. E ao que parece, tal como diz aqui, esse valor estima-se em cerca de 1/3. Portanto, reparem que o contributo é muito relevante. Por seu turno, o clima organizacional vai estar muito determinado pelo tipo de liderança. E, basicamente, neste artigo, Daniel Goleman fala de 6 tipos de liderança e relaciona o impacto que estes tipos de liderança têm no clima organizacional. Não cabe aqui explicitar detalhadamente todos estes tipos de liderança, mas dizer que quando fazemos uma liderança do tipo coercivo ou uma liderança do tipo marcador de ritmo ou pace setting, impactamos negativamente o clima. Liderança coerciva faz o que eu te digo já. A liderança do tipo pace setting faz como eu faço já. Ora, isto, especialmente este segundo tipo, tipo marcador de ritmo, podemos pensar, por ser feito por pessoas muito competentes, que impacta positivamente o clima, mas isso não é verdade. A verdade é que impacta negativamente o clima organizacional, devendo ser usado quando temos equipas altamente competentes e projetos para entregar muito relevantes e de forma muito rápida, ou seja, com muita pressão de tempo. A liderança coerciva, já agora, ela só deve ser utilizada em último recurso, quando já tentámos tudo e nada funcionou, ou então quando temos necessidade de mudar o jogo também de forma muito rápida, porque nada está bem. Com impacto positivo no clima organizacional, temos uma liderança visionária, ou seja, mobilizar as pessoas através da visão, liderança afiliativa, as pessoas em primeiro lugar, liderança democrática, o que é que tu pensas, e liderança do tipo coaching, construir pessoas para o futuro. Em suma, o clima é impactado pelos tipos de liderança. Temos 2 tipos de liderança com impacto negativo no clima, a liderança do tipo coercivo, que é mais ou menos óbvio, e a liderança do tipo pace setting pode não ser tão óbvio para o líder, e, finalmente, 4 tipos com impacto positivo, sendo que a liderança do tipo visionário tem um impacto marcadamente positivo no clima organizacional. O que é que significa liderar? O que é a liderança? Existem inúmeros conceitos de liderança que podemos encontrar. De todos aqueles que pude ver, este é daqueles que me parece mais global, ou seja, capacidade do indivíduo para influenciar, e lembro que nós só conseguimos influenciar quando as pessoas e a equipa têm confiança em nós, portanto, confiar e influenciar, motivar. Lembro que dificilmente conseguimos trabalhar motivação na forma certa
se não existir satisfação, portanto, clima organizacional de entusiasmo para que o líder tenha as condições ideais para motivar e habilitar. Recordar que habilitar e liderar é sobre tornar os outros melhores. No limite, fazer com que as pessoas sejam mesmo melhores do que tu. Liderar é sobre os outros, não é tanto sobre ti. Portanto, capacidade do indivíduo para influenciar, motivar e habilitar os outros, ou seja, foco na equipa, foco na pessoa, a contribuírem para a eficácia e o sucesso das organizações. Ou seja, para a eficácia que liga a resultados, que é importante que além da eficácia exista eficiência, e sucesso significa conseguir atingir aquilo que é suposto ser atingido. Na organização, ou seja, o foco está na organização, o foco não está na pessoa, é a organização que comanda, não é o talento individual que comanda, e de que são membros, precisamente porque, independentemente de ser um high flyer, um question mark, um performer, um potential, é membro de algo superior e de algo cujo conjunto é superior à soma das partes. Daí, na minha perspectiva, este conceito de liderança, ele é extremamente completo, mas também espelha, e daí eu ter escolhido, quais são as principais variáveis que eu encontro naquilo que é ser um bom líder. O que é que fazem então os líderes? De acordo com este autor, basicamente o líder pode ter comportamentos orientados para a tarefa, para o relacionamento e para a mudança. Eu diria que é também uma forma de estruturares o teu dia, a tua semana, o teu mês, olhares para a tua intervenção de terreno e para a tua intervenção conceptual com base nestas três áreas. A área de tarefas, que é mais racional, a área de relacionamentos, que é mais emocional, e a área da mudança, que é uma área mais estratégica. Por exemplo, quando falamos em tarefas, não é? Que até se poderia associar mais ao lado de gestão, quando falamos em organizar atividades, falamos em prazos, falamos em priorizar, ter clareza sobre os resultados esperados e, obviamente, monitorizar esses mesmos resultados e monitorizar a operação. Portanto, é muito um lado do líder virado para gestão e que fala de planeamento, organização e controlo. Se falarmos mais da componente de relacionamento, então aí temos coisas como criar o clima certo e, obviamente, expressar confiança no indivíduo e expressar confiança na equipa. Isso é altamente habilitador. O contrário é esmagador para a pessoa e para a equipa, quando o líder não confia e não expressa essa confiança. Depois, obviamente, o contrário, que é apoiar, encorajar, elogiar e reconhecer, ou seja, criar um ambiente emocional altamente positivo e possibilitador, proporcionar treino, proporcionar coaching e mentoring, naturalmente como ferramentas que permitem o desenvolvimento das pessoas, e ter uma intervenção também muito relevante quando de facto as coisas correm menos bem, quando existe de facto o conflito, que não é o conflito positivo, é o conflito com potencial destrutivo da equipa, e, portanto, o líder claramente deve ser algo com fortes competências de resolução de conflitos. Olá, sou a Vera Rita, diretora do Fitness Experts. Estás a ver uma aula do nosso curso de Gestão de Recursos Humanos no Fitness. Fico contente que estejas aqui. Ensinar é o que nos move todos os dias. Continua até ao final, vai valer a pena. Portanto, lado mais emocional, lado mais de liderança pura e dura, lado mais de pessoas.
poderíamos sintetizar em alinhar, motivar e inspirar. Finalmente, um líder deverá ter comportamentos orientados para a mudança. Isto é, ter uma componente forte de visão, monitorizando, obviamente, muito bem a componente interna, mas também a envolvente externa, ao fim e ao cabo, a envolvente transacional. Depois, perceber padrões, perceber tendências, perceber como é que as coisas estão a evoluir no sentido de antecipar mudança, em vez de ser obrigado a mudar. Perceber oportunidades em função disso e ter, obviamente, a capacidade de, percebendo essa envolvente, percebendo tendências, antecipar, visionar, promover essas mudanças sempre de forma proativa e nunca de forma reativa. Em suma, comportamentos orientados para tarefa, para relacionamento e para mudança, tarefa mais associada à gestão, relacionamento mais associado à liderança pura e dura e mudança, aquilo que faz de facto a diferença num líder altamente avançado. Quando falamos em competências, podemos abordar conceptualmente o tema da liderança olhando para 4 núcleos de competências. Isto também é particularmente relevante porque quando olhamos depois para modelos de análise de desempenho, de potenciação do desempenho, eles devem ser montados em cima destas 4 áreas. Falamos então de competências técnicas mais associadas a coisas. Quando falamos em ideias e em conceitos, falamos de competências conceptuais ou competências estratégicas. Olhando para pessoas, falamos de competências sociais, muito associadas à inteligência emocional. E, quando falamos do próprio, falamos de liderança pessoal, onde também existem muitas questões associadas à liderança pessoal. Dar só uma perspectiva rápida do que é que falamos. E, em primeiro lugar, é importante perceber que em funções de liderança, não sendo o fator distintivo, a competência técnica é claramente o primeiro critério de avaliação e respeito dos colaboradores. Quando não existe reconhecimento da competência técnica do líder, esse mesmo líder tem um problema em mãos. Eu diria que eu não tenho de ter sido jogador de futebol para ser um bom treinador, mas se eu tiver sido, eu acredito que é uma boa primeira base para seres, acima de tudo, respeitado. Depois disso, só dizer que, obviamente, quando falamos em competências técnicas, elas são específicas da função e falamos de métodos, processos, procedimentos, ferramentas, equipamentos. Portanto, falamos da questão mais metodológica e operacional e tudo aquilo que são instrumentos que lhes estão associados. As competências conceptuais ou estratégicas já são um fator muito distintivo quando tu tens fatores de liderança, porque representam a tua capacidade de formular ideias e conceitos, não tanto em trabalhar sobre coisas existentes, mas sobre coisas novas, mas acima de tudo compreendendo essa mesma realidade com inteligência. Aqui poderíamos falar com inteligência ondulante, com a capacidade de observar para isso de dentro, de fora, de alto, de baixo, numa visão mais global, numa visão mais micro, e tudo isso é aquilo que se chama inteligência ondulante. Competências conceptuais, para perceber melhor este enquadramento, falamos como é que olhamos para situações complexas e as desdobramos em situações simples, conectando os pontos. Falamos em conseguir trabalhar em cima de ideias ou coisas mais abstratas, muito com base na intuição, na capacidade de dedução, para além de intuição, dedução, de raciocínio indutivo.
Ou seja, é conjugar tudo isto, este lado também mais intuitivo, mais dedutivo, mais gut feeling, com um pensamento mais lógico e capacidade analítica, mas sempre juntando tudo, mesclando tudo, e de facto isto podia ser consubstanciado numa frase que é capacidade de formar sentido e ordem mental num mundo VUCA, ou seja, num mundo de elevada volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade. Portanto, ou seja, conseguir tornar isso muito mais claro, ou seja, pegarem algo, enfim, altamente delicado, onde é muito difícil tirar algum partido e de repente o líder não só consegue encontrar soluções, como também consegue perspectivar inovação e tipicamente antes dos outros. Para isso é necessário ter competências conceituais altamente desenvolvidas. Naturalmente, quando falamos em competências sociais, falamos num conjunto vasto de competências, mas acima de tudo queria aqui realçar competências de influência, que já falámos, liderança inspiradora, que também obviamente abordámos e estamos a abordar, gestão de conflitos, que já falámos, e uma consciência, eu diria quase uma ultraconsciência organizacional e de mercado. Isto por um lado, isto são competências associadas à inteligência emocional, e temos ali na parte de cima mais um conjunto de competências também associadas à inteligência emocional, que fazem parte do quadro teórico da inteligência emocional, a célebre empatia, mas também a capacidade de comunicação da qual já falámos, ser claramente um team leader e um team keeper, e o coaching e desenvolvimento. Por outro lado, quando saímos do social, vamos para o indivíduo, há também um cluster de competências bem identificado sobre aquilo que deverá ser ou deverá ter um líder, não é? E, mais uma vez, colocar foco naquilo que são algumas componentes muito associadas à inteligência emocional, designadamente a autoconsciência e o autocontrole, portanto, ter consciência das emoções e o modo como depois gerimos essa autoconsciência através do autocontrole, pronto, além da resiliência, do otimismo e da autoconfiança. Portanto, 4 núcleos de competências com importâncias diferentes, e aquilo que é importante nós percebermos é que o que nos trouxe ao presente não nos conduzirá necessariamente ao futuro. Isto também para fazer o transfer entre aquilo que somos confrontados muitas vezes no dia a dia e que é a passagem de alguém da área operacional para a área de coordenação, direção, ou seja, área de liderança. E é importante reter isto, é que as competências que nos garantirão sucesso num dado patamar ou numa área não vão garantir que tenhamos sucesso num outro patamar ou numa outra área. Nada nos garante de facto isso. É importante reter que, à medida que nós vamos progredindo para funções de topo, ou seja, à medida que as funções de liderança vão sendo cada vez mais exigentes, imaginemos alguém que parte da operação para coordenador, depois para diretor de clube, depois para diretor regional, depois para CEO da marca, as competências vão sendo diferentes ao longo do tempo. E as competências técnicas, elas naturalmente assumem um peso relativo menor na eficácia dos líderes, ao passo que as competências conceituais vão adquirindo mais relevância à medida que o grau de exigência da liderança aumenta. Isto pode ser traduzido num gráfico simples, onde confrontamos nível de gestão, inferior, intermédio, superior, com o nível de competência requerido ao nível dessas competências, e isto, obviamente, do ponto de vista do peso relativo no tempo, e as competências técnicas, elas naturalmente vão tendo cada vez menos relevância, têm é que lá estar na base. Depois disso, as competências conceituais e estratégicas, elas, de facto, não têm tanto peso na base, mas depois o peso vai sendo mesmo quase que exponencialmente mais relevante, enquanto as competências sociais, elas devem estar sempre
mas vão sendo cada vez mais relevantes, e a liderança pessoal, sem dúvida, é algo que tu tens que ter resolvido, mas obviamente cada vez mais resolvido à medida que as funções de liderança avançam. Portanto, antes de mais, tu tens que estar bem contigo, tens que te liderar bem a ti para depois conseguir liderar bem os outros. Na próxima aula vamos falar sobre o tópico captar, ou seja, como alargar e melhorar a rede de captação. Chegaste ao fim. Isso diz muito sobre ti. Esta foi uma aula de um curso completo que temos na nossa escola online. Se ficaste com vontade de ir mais fundo no tema, o link está na descrição com um desconto especial só para quem assistiu pelo YouTube.